Olá, bem-vindos ao videocast Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Hoje, na nossa edição especial da ISBAD, a gente vai conversar sobre o tema doenças inflamatórias intestinais na atenção primária. E eu trouxe dois convidados especiais, o Dr. Caio Freire, que é médico gastroenterologista, mestre em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, coordenador da residência de clínica médica e do ambulatório de doenças inflamatórias intestinais do Hospital Geral César Caus. E o Dr. Matheus Azevedo, que é médico gastroenterologista e assistente do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Sejam bem-vindos. Olá, Carol. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de participar desse evento. Então, vamos lá. Para começar, conceitualmente, como que a gente pode definir as doenças inflamatórias intestinais, mais especificamente a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn? Bom, como você comentou, Carol, a doença inflamatória intestinal engloba essencialmente duas doenças, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. São doenças crônicas, progressivas, incapacitantes, mediadas pelo nosso sistema imunológico, em que interagem diversos fatores para que um paciente venha desenvolvê-la, desde fatores genéticos a fatores ambientais, como tabagismo, dieta, poluição, e tabagismo também, né, como eu comentei, dieta, poluição, e alguns fatores relacionados à microbiota intestinal. Hoje a gente sabe que a microbiota está intimamente relacionada ao desenvolvimento da doença inflamatória intestinal. E é sempre importante lembrar, né, eu acho que esse videocast está muito voltado para os profissionais da atenção básica, né, que esse conceito, né, dessas duas entidades, na retocolite e a doença de Crohn, mas também lembrar que esses pacientes, via de regra, procuram e tem como porta de entrada para o sistema de saúde a atenção básica, né? Então, ter esse entendimento, né, que esses pacientes, eles inicialmente procuram por conta de sintomas que são inespecíficos, às vezes, do abdominal, diarreia, né, que a gente tem no nosso dia a dia, como gastroenterologista ou como médico generalista, você pode realmente encontrar com esses pacientes, e isso é sempre relevante a gente falar com os médicos da atenção básica, por serem quem está na linha de frente ali da atenção dos pacientes do SUS, principalmente. Vale a pena a gente só complementar, diferenciar rapidamente as duas entidades, né? A retocolite ulcerativa, ela tende a cometer os cólons e o reto, enquanto a doença de Crohn ela pode atingir da boca ao ânus do paciente e está associada a algumas complicações, como estenoses, gerando obstruções intestinais, e fístulas, que podem ocorrer entre diversos órgãos, ou fístulas perianais, enteroentéricas, enterocutâneas, enterovesicais. Então essas fístulas podem ocorrer em qualquer local do nosso organismo. Todas as duas doenças aumentam o risco de câncer coloretal e por isso que esses pacientes precisam ser rastreados a longo prazo. E a apresentação clínica, via de regra, em pacientes jovens, né? Então, você tem dois picos de incidência da doença, né? Você tem aquele pico ali na faixa etária de adulto jovem, adolescente, que muitas das vezes, até por isso, não é atribuído uma relevância àqueles sintomas, por ser um paciente jovem, mas precisa sim ser valorizado, né? E ele tem uma faixa etária mais ou menos ali já para a quinta década, sexta década de incidência da doença, né? Eu acho que é importante lembrar, né, também para os colegas que são da atenção básica, que esses sintomas, apesar de inespecíficos, acho que uma dica prática que a gente acaba falando para a gente que dá aula para graduação, né, para residentes, é entender que os pacientes normalmente eles recorrem, né? Existe um dado bem interessante da ABCD, né, foi feito um estudo, né, sobre a jornada do paciente na doença inflamatória intestinal, e grande parte dos pacientes procurava consulta médica, seja por atendimento, às vezes consulta médica em unidade básica, pelo menos 4 vezes eles buscavam atendimento até chegar a um diagnóstico, né? Você tem uma média ali de pacientes que demora de 1 a 3 anos ou até mais para demorar a chegar a esse diagnóstico. Então, esse entendimento dessas patologias, como foi falado pelo Matheus, que podem inflamar o reto e o cólon, daí o nome retocolite, né? Ou a doença de Crohn, que pode inflamar diversos segmentos do intestino, gerando sintomas, às vezes, como obstrução intestinal e diarreias. Eu acho que é importante ter esse entendimento que faz com que o paciente busque, às vezes, diferentes momentos a consulta, né? E essa recorrência ao atendimento que sirva de alerta para o profissional que está atendendo aquele paciente. Ele recorre com sintomas, então vamos valorizar esses sintomas. Só para completar, Carol, essa primeira parte, é importante salientar que a prevalência da doença inflamatória intestinal no nosso meio
aumentou muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 15, 20 anos. Hoje a doença inflamatória intestinal não é tida mais como uma doença rara pelo Ministério da Saúde, e por isso que nós precisamos realmente capacitar profissionais para essa doença e também solicitar investir em doença inflamatória intestinal, não só na sua prevenção, como no seu tratamento e monitoramento adequado. E daí a gente vai conseguir, né, tentar alcançar aquele diagnóstico mais precoce possível, que isso impacta no tratamento do paciente, né? Então a gente, nesse dado que eu comentei, né, dessa jornada do paciente, né, desse estudo que foi feito pela ABCD, você viu realmente que um terço dos pacientes que preencheu esse questionário eram pacientes do SUS. Então eram pacientes desses que a gente está conversando aqui, que procuraram a atenção básica, né, e eles demoraram, em média, ali, até 3 anos para chegar a um diagnóstico. Então isso é muito relevante para a gente estar... Por isso a relevância a gente está falando sobre esse tema, né, e quanto é importante sempre os profissionais que vão se deparar com esses pacientes entender, às vezes, que existem alguns sinais, né, eu acho que sinais de alerta que a gente chama, né, que seriam os red flags, né, para a gente pensar, às vezes, no diagnóstico dessa doença também. Então, se o paciente, por exemplo, tem sangue nas fezes, se o paciente tem diarreia noturna, eu acho que é uma dica prática ali que a gente acaba levando, né? Se o paciente desperta à noite para ir ao banheiro com diarreia, é um sinal realmente de um quadro de diarreia patológica, isso tem que ser valorizado. Né, se tem uma perda de peso importante, né, se pelo menos 5% do peso ali nos últimos 6 meses, se o paciente tem um contexto também, né, de doença perianal, como fístula, como foi comentado aqui pelo Matheus, né, que são sinais de alerta para a gente pensar no diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Isso é sempre importante para a gente estar falando também. Perfeito, excelente. Nessa discussão, vocês já pincelaram alguns dos sintomas que o médico pode se deparar e pode levar à investigação da doença inflamatória intestinal, mas eu queria saber se tem algum outro ponto a mais que vocês querem frisar. Vocês comentaram de diarreia, com presença de muco, sangue, uma dor abdominal recorrente. Eu acho que essa questão do período, da recorrência, de sinais de cronicidade é muito importante, mas tem algum outro sinal clínico que a gente deve atentar e deve nos levar a pensar nas doenças inflamatórias intestinais? 25 a 50% dos pacientes com doença inflamatória intestinal podem apresentar manifestações extraintestinais, que acometem outros órgãos. Mais comumente, a gente tem envolvimento do quadro reumatológico, né? E isso pode envolver tanto o esqueleto axial quanto o quadro periférico. Então, o paciente pode ter uma dor lombar crônica, ele pode ter artralgia ou artrite em grandes articulações, geralmente. Há também a possibilidade de acometimento oftalmológico, o paciente pode ter episclerite ou uveíte, que vão levar dor ocular, olho vermelho. Esses pacientes podem manifestar também alterações cutâneas, como eritema nodoso e o pioderma gangrenoso. Então, é algo para a gente pensar também em doença inflamatória intestinal. Além disso, alguns exames iniciais também podem sugerir, como um hemograma. Esses pacientes podem ter uma anemia, geralmente uma anemia ferropriva, é a principal causa de anemia, o principal motivo desses pacientes terem anemia na doença inflamatória intestinal, e podem ter também provas de atividade inflamatória elevadas, como proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, e lembrar também da calprotectina fecal, que é um marcador de inflamação intestinal, e é um exame que pode ser colhido nas fezes. Infelizmente, indisponível no setor público ainda. A gente tem que entender o perfil, né, de paciente que a gente está tentando falar aqui um pouco, né, que seria aquele paciente mais da atenção básica. Então, esse paciente ele vai ter alguns sintomas, como foi comentado, que são relevantes. Eles podem ter manifestações extraintestinais, como foi comentado pelo Matheus. Né, e é curioso isso, né, porque os sintomas fora do intestino, em 25% dos casos, às vezes, pode aparecer antes da manifestação intestinal. Então, o paciente pode primeiro ter um quadro articular, primeiro ter um quadro dermatológico, e só depois começa a abrir o quadro intestinal. Isso é importante também enfatizar, né, que se o paciente tem, às vezes, essa manifestação pode vir previamente à doença em si. Exames básicos, como hemograma, PCR, podem ajudar a gente a entender se o paciente tem ali algum quadro de uma carga inflamatória, alguma anemia, e isso pode ajudar bastante. A gente tem a limitação hoje em dia, infelizmente, de acesso, né, à calprotectina fecal, que seria um exame, um marcador mais específico, né, para avaliar a inflamação do intestino.
a gente tem essa dificuldade, né? Mas é importante que os exames que estão ao acesso ali, às vezes, do colega generalista, pelo menos hemograma, PCR, esses exames gerais, possam ser utilizados inicialmente. O paciente tende a ter, às vezes, uma deficiência de vitamina, principalmente vitamina B12 também, por conta da doença de Crohn, principalmente, onde você tem uma desabsorção ali da vitamina B12, ali no ilho terminal. Então, tudo isso ajuda o colega que está se deparando com esse paciente na unidade básica a pensar num possível diagnóstico de doença inflamatória. E, é claro, a partir dessa avaliação de exames básicos, né, a necessidade, acho que seria mandatório a gente indicar o paciente, às vezes, para um exame endoscópico, né, no caso, a colonoscopia, principalmente, eu acho que acaba sendo o exame-chave que ajuda aí nesse desfecho ali para um diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Excelente. E já que vocês já citaram de alguns exames de sangue, incluindo hemograma, provas inflamatórias, perfil nutricional, muito importante, chegaram a falar da colonoscopia, é importante o médico dar atenção primária na hora de pedir a colonoscopia, adicionar alguma informação a mais, pedir algum protocolo a mais nessa colonoscopia, e a tomografia, se necessário, em que situações ela é necessária e se a gente também precisa adicionar algum protocolo específico nessa tomografia. Como endoscopista, né, eu que faço colonoscopia, eu acho que é sempre importante a gente que faz o procedimento ter o máximo de informação possível naquela solicitação do procedimento. Então, quando o colega pede a colonoscopia que ele solicita, é sempre bom ele interrogar o possível diagnóstico desse inflamatório intestinal. Né? Por quê? Às vezes, se chega uma solicitação não tão específica, o colega que faz o exame, às vezes, não avalia o ilho terminal durante o exame de colonoscopia, e isso é um pecado quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, né? Assim, é muito importante que durante a colonoscopia seja avaliado o reto, os cólons e seja avaliado o ilho terminal. Justamente porque a gente sabe que uma parte grande dos pacientes, principalmente com doença de Crohn, né, tem ali aquela inflamação do ilho terminal, né? Mais da metade dos pacientes tem ali um grau de inflamação do ilho terminal, e isso pode ajudar a gente a pensar no diagnóstico de doença de Crohn. O colega que faz o exame da colonoscopia pode coletar biópsias, tanto para a gente reforçar um diagnóstico da doença inflamatória intestinal, como também para afastar alguns diagnósticos diferenciais que você pode ter, né, para não esquecer, né, que existem algumas doenças que mimetizam a doença inflamatória intestinal, né? As próprias parasitoses intestinais às vezes podem mimetizar, a tuberculose intestinal pode mimetizar, principalmente uma doença de Crohn, né? E para a gente que está falando com colegas da atenção básica, é sempre importante entender e explicar para eles também que existem essas doenças que mimetizam a doença inflamatória intestinal, e daí a colonoscopia se torna talvez mais importante ainda. E sobre a tomografia, Matheus, algum comentário? A tomografia ela é muito interessante em todos os pacientes que nós estamos pensando em doença de Crohn, justamente pelo que o Caio comentou. O envolvimento do ilho ele é muito comum, é o local mais comumente acometido nos pacientes com doença de Crohn. Na retocolite ulcerativa ela não é necessário a tomografia, mas quando a gente pensa em doença de Crohn é importante lembrar que aqueles pacientes que têm doença de Crohn exclusiva do intestino delgado, eles podem não apresentar diarreia e ter dor, distensão abdominal, perda de peso, desnutrição, anemia, que são sintomas compatíveis com uma doença inflamatória intestinal, mas sem a diarreia. Esses casos são importantes a gente fazer a tomografia. Então, sempre que a gente está pensando em doença de Crohn, é válido a gente fazer uma tomografia, se possível, uma tomografia com protocolo de enterografia, onde você administra um contraste oral neutro mais um contraste endovenoso, onde a gente vai ter uma avaliação melhor das alças intestinais, principalmente para avaliar o cometimento inflamatório. Perfeito. E agora que a gente já chegou até esses exames complementares, o médico da atenção primária, que ele persiste nessa suspeita diagnóstica, que ele consegue realmente fechar o diagnóstico, quais são os pacientes que ele pode acompanhar na atenção primária e quais são os pacientes que ele deve encaminhar. E aí, já acrescentando outra pergunta nessa, naqueles pacientes que ele vai acompanhar, o que ele não deve fazer diante de um paciente com doença inflamatória intestinal? Diante de um diagnóstico da doença inflamatória intestinal em si, né, é bem importante o colega, né, que às vezes não tem tanta experiência nesse tratamento, ele entender que a gente tem alguns pontos, né, como mais relevantes em termos de falhas que acontecem na prática, mesmo entre gastroenterologistas com relação à doença inflamatória intestinal. Eu acho que uma coisa muito comum, infelizmente, é o uso por um tempo mais prolongado do que se deveria de corticoide,
né? Assim, eu acho que é um alerta. A gente sabe que o corticoide às vezes pode ser necessário em crises, né, nos flares da doença, você pode ter a necessidade de corticoide, mas a gente vê ainda um número de pacientes usando corticoide por um período mais longo, porque o paciente melhora do sintoma, né? Então ele acaba melhorando o sintoma, ele às vezes acaba aprendendo também a ficar meio que se automedicar com relação ao uso de corticoide, porque ele sabe que ele melhora do sintoma, quando toma o corticoide ele fica tomando ali nas crises. Isso é um cuidado que a gente, um alerta que a gente precisa trazer para os colegas, né, com relação ao uso de corticoide. Eu entendo que, eu acho que na atenção básica, o uso dos aminosalicilatos, mesalazina, sulfasalazina, né, seriam possibilidades deles utilizarem. Pensando numa doença mais leve, eu acho que caberia sim você tentar já um início de tratamento. Mas se você tem, por exemplo, um perfil de paciente de doença mais grave, né, doença mais extensa, doença fistulizante principalmente, né, um contexto ali de doença fistulizante, onde normalmente tem um contexto de avaliação cirúrgica, multidisciplinar, eu acho que fica complicado para um colega acompanhar esse paciente em unidade básica de saúde, né? Eu acho que uma doença luminal, sem tanto dano estrutural, que não tenha dano estrutural, e também numa doença que não seja tão extensa, doença mais leve, ainda caberia, né? E a partir daí eu acho que encaminhar para um centro de referência onde você pode utilizar as terapias como imunossupressores, imunobiológicos, terapias avançadas. Eu acho que seria realmente importante ter ali uma interface com os centros de especialidade. Excelente. E muito boa a discussão, gente. Eu acho que isso vem para acrescentar muito ao médico da atenção primária. Como vocês falaram, as prevalências têm aumentado, a gente tem que ficar mais atenta e a gente tem que melhorar essa jornada do paciente, né? Reduzir complicação, melhorar a qualidade de vida. E eu acho que esse uma das nossas missões, e esse podcast faz parte do nosso esforço para melhorar isso no âmbito geral. Então, para fechar, eu queria que vocês dessem uma pincelada do que nós, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, poderíamos fazer para mudar a situação atual, facilitando a realização do diagnóstico mais precoce e evitando essas complicações que vocês já comentaram. Eu acho que o FBG tem um papel fundamental na gastroenterologia nacional e no âmbito da doença inflamatória intestinal também esse papel deve ser relevante. O que é que eu tenho de sugestão, Carol? Eu acho que a FBG poderia estar atuando junto com o Ministério da Saúde para tentar incorporar, e junto com o GEDIB, a sua afiliada, para tentar incorporar a calprotectina no serviço público. Acho que a calprotectina é um divisor de águas e a gente tem estudo de custo-efetividade lá fora, na rede básica, já que a calprotectina pode diferenciar causas inflamatórias de diarreia crônica e, consequentemente, facilitar o diagnóstico precoce, como o Caio estava comentando, a importância do diagnóstico precoce da doença inflamatória intestinal naqueles pacientes, principalmente aqueles com diarreia propriamente dita. Então a gente vai conseguir investigar melhor a diarreia crônica. Acho que a FBG pode ajudar nesse sentido e trabalhar em conjunto com o GEDIB. Outra questão interessante e que é válida também, principalmente se puder trabalhar junto com o GEDIB, são os mutirões de exames endoscópicos. O GEDIB já tem feito de certa forma, acho que a FBG tem uma amplitude maior ainda que o GEDIB, uma penetração maior no âmbito nacional, inclusive em regiões interioranas do Brasil, em que a gente possa, de certa forma, estar realizando mutirões e facilitando aí o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, visto que a disponibilidade de exames endoscópicos no sistema público para atenção básica é muito pequena. Ou seja, o paciente fica numa fila de espera de 1, 2 anos para realizar um exame endoscópico. Quando a gente consegue chegar no diagnóstico, esse paciente está nas condições muito ruins, a doença já está muito complicada, às vezes até para precisar de cirurgia. E em capacitação, acho que fazer eventos, fazer videocasts como esse, para a gente levar mais informação aos colegas da rede básica e, consequentemente, a gente capacitar e facilitar para que esses colegas tenham uma noção sobre doença inflamatória intestinal, os sintomas principais e que esses pacientes devem ser, de uma forma geral, referenciados para tratamento com um gastroenterologista. A gente que trabalha com ensino, né, a gente vê o impacto que tem da educação, né, em termos de você capacitar os profissionais sobre a doença inflamatória intestinal, o impacto que isso tem e o quanto isso ajuda para a gente conseguir um diagnóstico às vezes mais precoce e você conseguir ali poder mais precocemente também tratar aquele paciente e conduzir adequadamente. Eu acho que essa ferramenta, né, a introdução da calprotectina, como foi comentado pelo Matheus, é algo extremamente válido por ser uma ferramenta barata, né, em termos que você tem de arsenal
para diagnóstico. E, sem dúvida, a FBG, por ter uma gama, né, de associados, né, distribuídos ali pelo Brasil como um todo, né, assim, poderia ter um papel também bem importante, né, de capacitação, né, desses profissionais da rede básica, né, e os próprios membros da FBG como multiplicadores, né, dessa maior educação dos pacientes sobre a doença inflamatória intestinal. Acho que é realmente bem importante. O FBG tem uma penetrância até maior, por exemplo, do que o GDIB, pelo número maior de associados, né? Então, acho que seria uma parceria muito relevante, né? E tentando ali buscar esse diagnóstico mais precoce, diminuir essa jornada, né, e esse sofrimento dos pacientes. Eu acho que um ponto interessante também, que a gente acaba não lembrando, é que às vezes tem um gap entre a atenção básica e os centros de especialidade, né? E talvez colegas gastroenterologistas mais envolvidos com doença inflamatória pudessem se envolver um pouco mais com a DI e talvez fazer esse elo entre os centros de referência e a atenção básica, daquele perfil de paciente que não tenha uma doença mais grave, poderia ser acompanhado ali com colegas gastroenterologistas em policlínicas, em unidades secundárias, e poderia desafogar talvez centros de especialidade que você tem um número menor distribuídos no Brasil. Então seria uma maneira talvez de você ter uma assistência melhor e mais ampla para os pacientes com doença inflamatória. Excelente, gente. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação no nosso videocast e por sempre embarcarem nos nossos projetos, não só nesse, como em vários outros. Eu estou muito feliz de participar. Obrigada a vocês que nos assistiram. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Todas as edições e vários outros assuntos, eles estão disponíveis no nosso site www.fbg.org.br, e a FBG está aqui, junto com o GDIB, em várias ações para aumentar o conhecimento para a população e para melhorar a saúde digestiva do nosso país. Até mais!